sou André, sou pastor aqui da PIB, a Primeira Igreja Batista da Ilha, em São Francisco do Sul. Obrigado por assistir esse vídeo. A palavra de Deus diz que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ajuda a achar direção para as decisões e para as muitas dificuldades que às vezes nós temos na vida. Eu espero que esse vídeo, que essa mensagem sirva como lâmpada para ajudar você a encontrar o seu caminho, a encontrar respostas para as suas dúvidas e sabedoria para as suas decisões. Se você não está ainda inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e a você também ativar o sininho que está aqui embaixo para você poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo na PIB. Toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber uma notificação. Se você não veio ainda para participar aqui com a gente de um dos cultos, fica o meu convite. Todo domingo, às 6 e às 8 da noite, nós temos 2 horários de culto para você escolher. Seria um prazer para nós ter você aqui com a gente. Fica aí para você o meu convite. Que Deus te abençoe e obrigado mais uma vez por estar assistindo. Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos começar orando? Senhor, me coloco diante do Senhor como um vaso em Tuas mãos, Pai. Sei que nada de eterno pode vir de mim, Senhor. Por isso eu clamo ao Senhor. Me usa nessa noite, Senhor. O Senhor sabe o que cada coração precisa, o que cada um necessita, Pai. E o Senhor pode mexer lá dentro, Pai. Onde o meu poder, as minhas palavras não alcançam, o Teu poder, a Tua palavra alcança, Pai. Então traz mudança nessa noite, Senhor. Traz mudança, Senhor. Mexe em nosso coração, Pai. Que a gente venha estar mais parecido com o Senhor. Glorifica Teu nome aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem tem a Bíblia, já queria pedir para abrir no livro de Jonas. A gente vai dar uma passeada hoje por ele. Quem não tem, a gente vai ter no telão também. Mas o livro de Jonas é um livro especial. Apesar de ele ser um livro um pouquinho curto, um pouquinho pequeno, que às vezes no folhear da Bíblia ele passa despercebido, ele é um livro que ele traz algumas informações essenciais para a gente. Por exemplo, ele é um dos livros do Velho Testamento que já mostra que Deus ele tem um coração missionário. Ele fala de um profeta de Israel indo para um povo pagão, levando uma mensagem de arrependimento. Então, uma perspectiva totalmente missionária já no Velho Testamento. Mostra que isso não é ideia de Jesus quando veio para cá, mostra que isso estava no coração de Deus faz tempo. Outro fato é que fala de um profeta que foge da vontade de Deus. Profeta que tinha uma missão, tinha um lugar para profetizar, tinha uma mensagem, mas não queria fazer. Um belo dia ele decide fugir de Deus. Pega um barco e acha que vai dar certo fugir de Deus. E no meio dessa viagem nós temos outra história, que é quando ele cai na água, o pessoal joga ele na água e Deus manda um grande peixe para comer ele. Ele fica 3 dias e 3 noites e não morre. É vomitado de volta. É um livro que traz muito disso. Mas uma das coisas mais essenciais desse livro, que às vezes nos passa despercebido durante a leitura da maior parte da Bíblia, é que a Bíblia não se trata somente da história de pessoas, de reis, de profetas, dos apóstolos, mas a Bíblia é um livro que trata principalmente da pessoa de Deus, do que Ele faz na humanidade, da sua relação conosco. A Bíblia é centralizada em Cristo, em Deus, não no homem. E assim como todo o resto da Bíblia, não é diferente no livro de Jonas. Ele também tem uma centralidade na pessoa de Deus, não é somente naquilo que Jonas fez, mas é naquilo que Deus fez através de Jonas e naquilo que Deus fez em Jonas. E é isso que a gente vai tentar trabalhar nessa noite. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Jonas, já no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 3. A gente vai ler e vai dar início. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para onde fugiu do Senhor. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é a origem do chamado de Jonas. Não foi um rei que chegou: Jonas, eu gostaria muito que você fosse até Nínive pregar para mim. Não foi um rei. Não foi o próprio Jonas que pensou: eu acho que seria legal lá pregar em Nínive. Não. Foi Deus que mandou ele lá. A origem do chamado de Jonas só tinha uma: era Deus.
Era uma palavra que veio diretamente do Senhor e tinha um destino correto. Jonas era somente o instrumento, mas a palavra veio de Deus. Muitas vezes nós achamos que o chamado é algo que vem de alguém. Esperamos que alguém chegue até a gente e nos dê uma tarefa. A gente quer que o pastor chegue, ó, eu quero que você faça isso para mim, eu quero que você vá em tal lugar. Na verdade, não é assim que acontece. A gente não pode esquecer que a fonte fundamental de tudo no mundo, da nossa sobrevivência, da nossa existência, da própria criação, é Deus. E não é diferente do nosso chamado, do propósito, se você gostaria, prefere chamar assim, do propósito de Deus para a minha e para a sua vida. É de Deus. Não é meu, não é seu. É de Deus. Do próprio Senhor. Nós não chegamos com uma lista pronta, dizendo, Senhor, eu quero te servir nessa área, e carimba aí para mim. Deus vai lá e dá um carimbo. Não. O que nós temos que fazer é chegar, reconhecer a majestade de Deus, reconhecer a grandiosidade de Deus, reconhecer quem Ele realmente é e perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a Tua vontade para a minha vida? Estou aqui. Porque muitas vezes a gente faz o contrário. A gente apresenta uma lista de pedidos, uma lista de desejos, onde eu acho que eu sou bom. Está tudo errado, irmãos. A gente começa com humildade perante Deus. Porque Ele tem todo o conhecimento. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe onde as coisas vão dar. E Ele sabe onde que eu posso chegar. Então, o nosso chamado, ele começa em Deus. E ele termina em Deus. É tudo de Deus, no final. Paulo fala isso. Se os irmãos quiserem abrir lá em 1 Coríntios 12, versos 4 a 6, também vai estar no telão aí, se preferirem. Ele fala assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. É Deus quem efetua tudo em todos. É Deus quem realiza. É Deus quem faz. Não vou lembrar a citação completa de cabeça, mas John Piper ele fala uma coisa que é mais ou menos assim, parafraseando. O crente é o único ser que ele trabalha, se esforça, dá tudo de si e no final fala, foi Deus. Se esforça, a gente trabalha e no final a gente fala que foi Deus porque a gente não consegue atribuir glória a nós mesmos. A gente olha para tudo que foi realizado, para tudo que aconteceu, e a gente só consegue falar que foi Deus. Porque pelas nossas forças a gente não conseguiria. Deus é quem operou na vida de Jonas. Foi Deus quem realizou tudo o que aconteceu nesse livro, e tudo o que aconteceu na Bíblia, e tudo o que acontece na minha e na sua vida. Não pense que Jonas é um personagem da Bíblia, ele é mais utilizável por Deus do que eu e você. O mesmo Deus que atuou na vida de Jonas, atua na minha e na sua vida. É o mesmo Deus, nenhuma diferença. O mesmo Deus. O mesmo potencial que Jonas tinha para ser utilizado, eu e você temos para ser utilizados. O mesmo potencial. Tiago vai falar que Elias, aquele que fez descer fogo do céu, era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Homem que nem a gente, carne que nem a gente, com as mesmas dificuldades, com tudo. Mas Deus utilizou. Por quê? Porque era Deus que realizava. Era Deus que fazia. Isso nos tira um peso da consciência. Nos dá uma confiança muito grande. Porque eu sei que quando eu for fazer alguma coisa, é Deus que está fazendo, não sou eu. É Deus que vai operar através de mim, não sou eu. É o Senhor Todo-Poderoso. Ele que vai fazer isso, não sou eu. Isso nos tira um peso muito grande. E também nos coloca numa posição de honra muito grande. Eu sou instrumento de Deus. Sabe o cara que fez o céu, a terra e fez tudo isso aí? Ele trabalha através da minha vida. Isso não é para pastor, não é para missionário, isso é para mim e para você, para qualquer um. Para você que está sentado nesse banco agora. Deus opera através da sua vida. O Deus de Jonas opera através da sua vida. Crie isso no teu coração. Não ache que você pode fazer alguma coisa. Crie dependência dele. Se coloque, se derrame através dele. Que ele vai operar através da sua vida. É só olhar para os discípulos, 12 pessoas que ninguém escolheria para ser seguidores deles. Mas Jesus escolheu e Deus operou. Porque Deus ele nos usa na nossa humanidade.
uma notícia especial para você nessa noite. Deus, Ele te usa da maneira como você está nesse momento. Não é como você vai estar semana que vem, não é como você vai estar depois de passar o ano da maturidade aqui na PIB, não. É agora. Daqui a pouco, se precisar. Deus, Ele te usa. Por que Deus não usa pessoas perfeitas para executar aquilo que Ele quer? Simplesmente porque elas não existem. Não existe pessoa perfeita. Não existe pessoa que não erra. Não existe pessoa sem pecado. Não existe pessoa sem falha. E Deus sabe disso. E isso não impede que Ele te use, mesmo com suas falhas, mesmo com suas dificuldades. Se Deus precisasse de alguém perfeito para que Ele trabalhasse, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Jonas era humano, como eu e como você. Quer uma prova disso? Uma prova que ele tinha algo que está muito na moda hoje em dia. Ele tinha ranço dos assírios. Não usava camisa, mas ele tinha isso no coração dele, que é pior ainda. Se usar camisa e não tiver no coração, até que vai, mas se tiver no coração é pior ainda. Na mente de Jonas, esse povo tinha que ser exterminado. Tinha que virar pó. Tinha que acabar. A Síria, ele tinha um pavor disso. Ele odiava esse povo, para não dizer nada menos. E Deus sabia disso. Quando Deus chama esse Jonas para pregar para os assírios, ele sabia que Jonas queria que esses assírios morressem. E Jonas pede para que Deus pede para que Jonas vá e pregue para que os assírios não morram. Então, Deus ele faz isso com Jonas, mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas crises internas. E esse foi o motivo de Jonas ter fugido de Deus. Jonas ter ido para o lado contrário. Ele não queria pregar em Nínive, porque ele sabia que o povo poderia se arrepender. E Jonas não queria que o povo se arrependesse. Jonas não queria mesmo que o povo se voltasse ao Senhor. Jonas mesmo queria que o povo fosse destruído. A gente tem um mapinha agora, o time vai colocar ali para a gente, para mostrar para onde que Jonas decidiu fugir. Jope é o porto para onde Jonas embarcou. Nínive está para aquele lado. E Tarsis, para onde ele queria ir, está aqui, bem pertinho, ali na Espanha. Bem pertinho. Jonas ele vai para o outro lado do mundo conhecido, que é ir distante, não quer passar nem perto, para ter a garantia. E mesmo com Jonas fugindo de Deus, Deus não desiste de usar ele para aquele propósito em Nínive. Mesmo Jonas não querendo. Às vezes a gente tem uma imagem meio romântica, assim, que Deus ele vai falar alguma coisa para a gente vai correndo para aquilo de braços abertos, sabe? Aquela cena de filme, vento batendo, aquelas coisas. Nem sempre é assim. Às vezes Deus vai nos chamar para fazer coisas que nós não queremos. Deus vai chamar para lugares que nós não queremos. Deus vai fazer com que a gente faça coisas que a gente não quer fazer. Um exemplo que eu dei mais cedo é que às vezes o chamado de Deus não é um comercial de margarina. Já viram comercial de margarina? Não sei como é que é na casa de vocês, mas lá em casa acorda todo mundo descabelado, o pessoal meio de mau humor. Comercial da Qualy não, todo mundo com o cabelinho penteado, todo mundo feliz. Bom dia, pai, bom dia, mãe. Pura ilusão, pura mentira. E às vezes Deus vai nos chamar para fazer coisas que eu e você vamos ter vontade de fugir. Mas Deus não vai desistir de mim e de você. Deus ele tem propósito nisso. E Deus, uma prova disso é que quando Jonas decide fugir para o outro lado do mundo conhecido, o que Deus manda? Uma tempestade para parar Jonas no meio do caminho. E depois dessa tempestade, um bem confortável peixe para trazer ele de volta à vida. Tudo isso para colocar Jonas de volta no propósito do Senhor, para alinhar ele de volta com aquilo que Deus tinha para ele. Assim também vai ser com a minha vida e com a sua vida muitas vezes. Não cometa o erro de achar que todas as coisas de ruim que acontecem na nossa vida são de Satanás. Às vezes tem momentos que nós passamos por crises, por dificuldades, e é puro tratamento de Deus na minha e na sua vida. Um exemplo disso, um exemplo pessoal meu, foi esse ano que passou. Deus me deu uma palavra bem encorajadora no começo do ano. Foi assim, Deuteronômio, não lembro a referência, mas foi Deuteronômio. Ele fala assim, eu te coloquei no deserto para saber o que tinha no teu coração. É bem encorajador, tipo, legal, passar um ano de deserto aí. E Deus ele fez eu passar.
A Dária, acho que está do meu lado, sabe disso. Passei por dificuldades, passei por momentos difíceis, mas em nenhum momento eu achei que fosse o diabo, porque Deus ele confirmou que era necessário passar por aquilo. Durante muito tempo eu vivi fugindo de Deus sobre o tratamento de algumas coisas, e esse ano ele trouxe tudo à flora. Trouxe lá do fundo da minha alma, coisas que eu não queria mexer. Ele me deixou só eu e ele, para onde eu não tinha mais para onde correr, não tinha mais para onde me esconder. Sabe mãe quando vai pegar o filho no banheiro depois que ele fez bagunça? Então, era eu, não tinha para onde correr mais. E ali Deus me tratou. E ali Deus corrigiu. Foi ruim? Foi, mas foi para o meu bem. Saí mais forte, saí mais preparado, saí mais parecido com Cristo, mais pronto para tudo que Ele tem para esse ano e para os próximos anos da minha vida. Tudo isso propósito do Senhor. Foi legal? Não. Foi fácil? Não. Se perguntasse se humanamente eu queria passar, não. Preferia fugir. Mas se eu fugisse, ele ia mandar uma baleia, então não ia adiantar muita coisa, melhor ficar por aqui mesmo. E é assim que Deus ele faz com a gente. Deus ele vai usar a nossa humanidade, mas também vai entrar em confronto com a gente. Não é porque Deus ele te usa como tu tá, que Ele vai te deixar aí. Não se iluda, não, beleza, Deus vai me usar aqui, então eu vou ficar aqui como eu estou, dessa maneira. Tá estolo, nego. Pelo contrário, Ele vai te confrontar. Deus ele escolhe Jonas não somente para que Jonas vá pregar aquele povo, mas também para que Jonas seja tratado. Para que o coração de Jonas seja esmiuçado e seja tratado ali. Deus ele poderia escolher qualquer outro profeta. Qualquer um poderia fazer aquele papel. Qualquer um poderia pregar em Nínive. Qualquer um poderia realizar. Talvez tivesse até um profeta que tivesse mais disposto, que fosse até correndo para Nínive. Mas não, Deus ele escolhe Jonas e quer Jonas e vai ser Jonas. Abram lá em Jonas 4, de 1 a 4. A gente vai dar uma olhadinha lá nesse texto agora. Fala assim: depois que Jonas chega em Nínive, prega e o povo se arrepende. Todo o povo de Nínive se arrepende. Essa é a reação que Jonas teve. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Nossa, está vendo o que você está fazendo, Jonas? Você tem motivo para isso? Está certo isso que você está fazendo? Está correto? Pensar dessa maneira, agir dessa maneira, está certo? Jonas desabafa com o Senhor, fala tudo o que estava pensando. Deus pergunta: está ok isso aí? Está certo? Uma das coisas mais difíceis de entender na vida cristã, quando a gente começa a caminhar sobre maturidade, é o confronto sobre nossas vidas. O cristão imaturo, ele acha que toda palavra contrária, tudo aquilo que vai contra os seus desejos é do diabo. E às vezes não. Eu li um artigo uma vez de um cantor chamado Keith Green, cantor americano. Ele fala que no início da sua conversão, às vezes ele ficava culpado por algumas coisas, ele sentia um incômodo com algumas coisas. E para todo mundo que ele perguntar o que era isso, ele falava: é o diabo. Não, relaxa, é o diabo. E conforme ele foi caminhando, ele percebeu que esse incômodo que ele sentia no interior dele era o Espírito Santo, mostrando áreas que ele estava errado. Não era o diabo acusando, era o Espírito Santo mostrando que ele precisava mudar. Era o Espírito Santo mostrando áreas em que ele precisava ser santificado. O diabo acusa, às vezes acusa. Nós precisamos de discernimento para isso. Mas muitas vezes é o próprio Deus nos confrontando. O próprio Deus confrontando nosso senso de justiça, nossos pensamentos, o que eu acho, o que eu penso sobre o mundo, a maneira como eu vejo meus relacionamentos, a maneira como eu vejo meu casamento, a maneira como eu vejo igreja, a maneira como eu vejo um monte de coisa. Deus, Ele confronta a gente. Deus, Ele trabalha no nosso interior. Deus, Ele trabalha lá no profundo de nossa alma, onde ninguém consegue alcançar. Deus, Ele trabalha, traz incômodo. Trabalha lá no fundo. E assim foi com Jonas. Jonas estava cheio de fúria, de ódio por aquele povo. Jonas queria que aquele povo fosse exterminado. Deus pergunta: está certo isso?
O que acontece depois nessa hora de Jonas, a gente não vai ler para adiantar um pouco, mas é que Jonas fica enfurecido, deita e Deus faz crescer uma planta sobre Jonas. E Jonas se apega àquela planta. Deus manda um bicho e aquela planta é comida. E Jonas fica furioso com isso. Jonas ele fica furioso com isso. E Deus questiona ele. Está lá no capítulo 4, versículos 10 e 11. Deus falando para Jonas depois do bicho ter comido a planta. Você tem pena nessa planta? Embora não tenha podado, nem tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa cidade? Deus vai no fundo do coração de Jonas. Confronta o senso de justiça. Confronta aquilo que Jonas achava certo. Pergunta, eu não deveria ter pena dessa cidade? Todos os conceitos que Jonas pensava, tudo aquilo que ele achava sobre Nínive, Deus confronta. Deus vai no fundo. E assim é comigo e com você. Deus te usa da maneira como você está, mas não te deixa da maneira como você está. No processo, enquanto você vai sendo usado, Deus vai trabalhando no teu coração, vai trabalhando na tua vida, vai trabalhando no teu interior, vai te confrontando, vai colocando as tuas opiniões em xeque, aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Vai confrontando tudo isso, vai desmontando o teu castelo de cartas. E é triste, porque nós nos apoiamos muito mais em nós do que em Deus. E quando Deus começa a quebrar isso, a gente fica perdido. A gente fica triste, a gente fica para lá e para cá. Mas depois que passa, a gente vê que é muito melhor. A gente vê que é muito melhor. O confronto não é agradável, mas é necessário. Tomar remédio é ruim, mas é necessário. Sem tomar remédio, você não fica curado. Sem tomar remédio, você não fica sarado. Uma das coisas que tem mais me preocupado hoje em dia é que as pessoas elas têm feito uma distinção entre o caminhar com Deus e o ser confrontado com Deus. As pessoas hoje elas querem experiências com Deus, querem vir no culto, se sentir amadas, falar que Deus ama elas, falar tudo isso, que é verdade, é real. Só que a gente não pode esquecer do outro lado da moeda, que é um Deus que aponta para o pecado e chama de pecado. Um Deus que aponta para o erro e fala, erro. Um Deus que vê as coisas fora do lugar e fala, e isso está fora do lugar, não fica mascarando. E hoje em dia, a igreja ela tem feito uma separação. Nós, às vezes, temos nosso aparato religioso. A igreja do Brasil, às vezes, ela tem bons pregadores. As pessoas até andam com uma Bíblia debaixo do braço, mas, às vezes, a sua vida está desalinhada. E elas se sentem no direito de não serem confrontadas sobre isso. Se sentem no direito de estarem erradas e ponto final. Pô, estou com Deus, estou com Jesus. Como se Jesus fosse só um amuleto. Quando, na verdade, o Evangelho vai trazer confronto para o seu coração. Nós temos muitas experiências, pouco compromisso hoje em dia. Está errado isso. O Evangelho é um Evangelho também de confronto. Ele vai botar em xeque nossas opiniões, nossas atitudes. Vai fazer com que a gente mude. A palavra diz lá em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. Então, como é que eu posso afirmar estar em Cristo se minha vida está desalinhada com aquilo que eu falo? Eu só quero as experiências, mas não quero a vida com Deus. Está errado, irmãos. Está errado, irmãos. Nós precisamos abraçar Deus por inteiro e permitir que Ele trabalhe no mais profundo de nossas almas. Tudo que Deus faz é por amor. Tudo que Deus realiza é por amor. Até o confronto dEle é por amor. Tudo isso é pelo meu bem e para o seu bem. É tudo para que a gente venha melhorar, irmãos. Então, quando o confronto vier sobre a sua vida, abrace ele. Quando essas coisas vierem sobre a sua vida, abrace. Queria que você fechasse os olhos um momento. A gente vai estar orando um pouquinho. Peço que você se coloque diante de Deus agora.
esse Deus que te chama, esse Deus que realiza coisas grandes sobre a tua vida, que pode te usar, é um Deus que vai te confrontar, irmãos, na caminhada. Não desanima, mas abraça, porque a palavra é tão maravilhosa e fala que Deus corrige a quem ama. Deus, Ele corrige a quem ama. Esteja disposto a deixar tuas opiniões, aquilo que você acha de lado, e abraçar de verdade a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo para ser vivido, irmãos. A palavra de Deus é algo para ser colocado em prática todos os dias. E é isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos se colocar de volta no centro de tudo isso. Permitir que Deus trabalhe em nosso coração de uma forma profunda. Talvez nessa noite Deus esteja batendo no teu coração. Talvez nessa noite. Talvez você entenda tudo isso. Você entenda tudo isso. Mas assim como Jonas entendeu tudo aquilo, não impediu que ele fugisse também. Talvez hoje você esteja fugindo de Deus. Fugindo de tudo isso que Ele tem para você. Entender as coisas não impede que a fuga aconteça. Volte para Deus. Faça com que esse entendimento na tua mente vire vida e realidade. Vire vida e realidade. Eu vou orar e queria que você se colocasse diante dEle. Senhor, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, Senhor. Obrigado porque o Senhor trabalha em nossa vida em todos os momentos e horas. E não existe nada, Senhor, que não podemos fazer se estamos com o Senhor. Que o Senhor grave isso no nosso coração, Pai. Mais do que informação em nossa mente, Senhor. Seja vida em nosso coração, Pai. Seja algo que nos impulsione a fazer coisas diferentes. Senhor, eu oro por um ano de confronto, Senhor. Se existem pessoas que precisam ser confrontadas aqui, que o Senhor confronte, Senhor. Trabalhe firme na vida delas, Senhor. Por mais que às vezes as pessoas não consigam, Senhor, entender que essas coisas são para o nosso bem, que o Senhor as confronte mesmo assim, Senhor. Porque no final, a gente vai ver que foi tudo para o nosso bem, Senhor. Senhor, traz segurança em Ti, Senhor. Que nos momentos difíceis a gente consiga olhar para o Senhor e saber que a Tua salvação não está ali, Senhor. Que o socorro do Senhor está bem próximo, Deus. Ah, Senhor, nos faz ter uma vida mais simples e singela com o Senhor, Pai. Mais dedicada ao Senhor. Mais pura com o Senhor, mais simples. Nos faz ter vida com o Senhor, Deus. Minha oração, Senhor, é para que todos os corações aqui venham incendiar por amor ao Senhor, Pai, inclusive o meu. E a gente venha captar as coisas da Tua palavra, Senhor, e viver de acordo com elas, cada dia mais, Senhor, mais parecidos com Jesus, Pai. Para que essa cidade veja a glória do Senhor, Pai. Nos ilumina, Senhor, nos traz para um novo nível de maturidade esse ano, Pai, em nome de Jesus.